Hoje é dia de condomínio no Balanço Geral e o assunto hoje, boleto do condomínio atrasado. Deixa eu conversar com a doutora Luciana Lozic. Ela já está aqui nos estúdios do Balanço Geral. Doutora, que alegria recebê-la. Olá, Furlan. Boa tarde. Muito obrigado. Tudo bem? A senhora pode vir aqui, por gentileza? Claro. Vou ficar no centro do estúdio. Bom, vamos falar sobre a inadimplência que atrapalha o caixa e a convivência entre vizinhos. A gente preparou uma reportagem primeiro. Vamos ver? Vamos. A inadimplência afeta diretamente o caixa do condomínio e também a convivência com os vizinhos. Isso porque, se falta dinheiro, as melhorias e até mesmo a manutenção básica acabam sendo adiadas. Eu acho assim que é uma falta de responsabilidade, né? A pessoa, se ela não vai ter dinheiro no dia para pagar o condomínio, pelo menos dá uma avisada antes, né? Avisa o síndico que não vai ter o dinheiro no dia e depois dá um jeito de negociar. Prejudica os outros, né? Então temos que pagar o condomínio. Se assumimos, temos que cumprir. Eu acho que está errado. Isso aqui é para... Você está pagando, é uma divisão do que você usufrui. A longo prazo, o pagamento de um afeta a todos. A sobrecarga financeira é ainda pior quando há serviços que são compartilhados, como água e gás. No prédio onde o Anselmo mora há 30 anos, são 240 apartamentos. É necessário as pessoas que moram em apartamento terem uma boa convivência. E realmente a questão da programação do pagamento do condomínio se faz necessário para isso, para que você possa realmente reverter em benefício próprio e também na coletividade de todos os moradores do condomínio. O morador que não pagar o condomínio está sujeito a uma ação judicial e pode até perder o imóvel. Em casos extremos, o bem pode ir a leilão e o valor ser usado para quitar a dívida. O trabalho do síndico, no primeiro momento, é fazer aquela cobrança amigável, digamos assim, né? Mas no papel de lembrar o condômino da taxa de condomínio, do vencimento. No segundo momento, uma cobrança extrajudicial. O Fábio é síndico profissional e conta que a média de inadimplência gira em torno de 20% atualmente, o que causa inúmeros problemas. Se o morador não entende que ele tem que fazer o pagamento da sua contribuição mensal, prejudica toda a receita do condomínio. Nós temos um orçamento, que muitas vezes ele é um orçamento do período da gestão de síndico, de 12 meses, né? Então nós contamos com aquela contribuição mensal. São várias despesas, nós temos pessoal, que são funcionários, nós temos água, luz, gás, contratos de administrativos, como administradora, síndico, advogados. Então, o não pagamento dessa taxa faz com que o condomínio fique em débito, né, naquele mês, porque vai faltar recurso, porque nós temos uma receita mensal. A dica é tentar resolver o quanto antes para evitar que os débitos se acumulem. E o Fábio já lidou com uma situação assim. Em outubro do ano passado, um condômino que ficou há 10 anos aproximadamente sem pagar a taxa de condomínio, no momento que iria para a penhora do imóvel, ele entrou em contato com a administração do condomínio, no caso comigo, né, para poder fazer um acordo para que ele pudesse quitar essa dívida. Mas nessa oportunidade já não tinha mais muito o que fazer, né, ele já tinha a dívida e ele teve que fazer o pagamento aproximadamente ali de R$124 mil em 10 anos de inadimplência. Doutora Luciana Lozic está sempre aqui às quintas-feiras para a gente debater esses assuntos. O que pode ser feito quando o morador não paga o condomínio? Quando o morador não paga o condomínio deve executar esse morador em até 5 anos, senão o débito prescreve. Então, o condomínio deve entrar com uma ação de cobrança contra esse morador. Doutora, a gente viu na reportagem alguns questionamentos relacionados a leilões. Se uma pessoa tem uma unidade, que é um bem de família, por exemplo, o condomínio pode usar isso, pode leiloar esse bem? Pergunta bem importante, Furlan, porque sim, o condomínio ele pode, essa é uma exceção à lei da empenhorabilidade do imóvel. Esse bem de família, por mais que ele seja o único bem, é uma das exceções à cota condominial. Então, a cota condominial, quando tem o boleto de condomínio, ela constitui um título executivo extrajudicial. Então, a gente não precisa mais de um processo longo de cobrança de conhecimento. A gente entra com a cota e já executa. E essa pessoa pode vir a perder o bem. E tem como reverter isso? Não tem como reverter, só com o pagamento. Bom, quando a pessoa recebe essa notificação de que o imóvel dela vai para leilão para poder
quitar esses pagamentos, esses débitos. Depois dessa notificação, ela tem um prazo legal para realizar esses pagamentos? Como isso é feito? O prazo legal é sempre dentro do processo judicial, porque quando esse bem vem a leilão, ele já passou por um processo judicial, talvez de cobrança, talvez de execução, dependendo da modalidade, da forma de cobrança, e lá dentro terão os prazos judiciais. Então, a pessoa vai ser notificada do leilão e o juiz vai fazer essa determinação de que o imóvel vai para leilão e que ela tem o prazo para fazer o pagamento dentro do processo. Nós temos um telespectador assistindo a gente agora, ele mandou uma pergunta e o questionamento dele é o seguinte: diz que ele mora num condomínio de apartamentos. Ele recebeu uma multa e ele não concordou com essa multa e por isso ele não pagou o condomínio. No mês seguinte ele recebeu uma nova multa, recebeu uma alíquota de pagamento também e diz que não vai pagar. Como proceder nesse caso, já que ele é contra a multa, mas ele gostaria de manter o pagamento da taxa condominal em dia? Perfeito. Ele está inadimplente com o condomínio quando ele não paga a multa. Então, se ele quiser pagar a taxa condominial, ele tem que pedir ao síndico, à gestão, que essa taxa seja separada do boleto, porque os dois provavelmente devem estar vindo em um boleto só, e aí ele vai discutir essa multa na justiça. Doutora Luciana Lozic, especialista, tudo que tem relação com condomínio. A gente brinca aqui no programa, a gente fala que ela é entendida dos pepinos, os problemas, as broncas e confusões. Se você tem alguma sugestão de reportagem, pode mandar pra gente, principalmente esse assunto aí sobre o leilão, que eu acho que é um dos mais importantes ultimamente. Sim. Você pode escrever para cá, 999261598. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida com relação ao imóvel ir para leilão. Relacionado ao condomínio, quais são as condições que isso acontece? Apenas no caso da dívida? Apenas no caso da dívida. Assim, a gente faz a cobrança dessa dívida e aí ele vai para leilão. No caso do condomínio, se tiver uma ação judicial, ela vai chegar a esse fim. Se o imóvel for financiado, por exemplo? Aí é outra questão, não é relacionada a condomínio, é relacionada à instituição que financiou o imóvel e pode sim vir a leilão por esse motivo. É uma questão diferente que fica importante para as pessoas saberem. Sim. Doutora Luciana Lozic, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom recebê-la aqui para a próxima. gente poder tirar essas dúvidas. Ótima tarde. Para você também. Bom,